A gente sabe que o Freud, ele produziu sobre duas guerras, as duas grandes guerras. Sim, sim, Boa parte da obra dele, né? Não sim, toda, mas boa parte da obra dele. E ele sofreu na própria pele a perseguição nazista, porque ele era judeu, sim. e teve que se exilar em outra nação. Então, assim, nem por isso deixou de existir e dele conseguir fazer toda essa teorização a respeito da psicanálise, que é o legado para o mundo até hoje. Inclusive, Moisés e o monoteísmo ele produz já no exílio, né? Exato, A prova de que ele também, de algum modo, enfrentou uma situação extrema e pôde lidar com ela, né? Dentro exato. do estoicismo freudiano, né? Daquela imparcialidade do Freud frente às grandes tragédias ou às situações difíceis, ele sabia extrair uma escuta daquilo, né? Ele conseguia perceber aqueles momentos da humanidade de uma forma interessante. Ele podia ouvir ali o que havia das relações com o inconsciente, né? E também Lacan, né? Porque Lacan ele participou ele, ele participou da resistência à maneira lacaniana dele, Sim, né? Fazendo, inclusive, abrigando pessoas da família dele, que ele tinha que chegar trabalhar, acordar as pessoas, porque as pessoas estavam dormindo no consultório dele, né? Utilizando o divã para dormir. sim. E depois, em maio de 68, ele estava a, a, como é que se diz? Apresentando os seminários dele dentro da universidade. Sim, e ele, de algum modo, chama, né, a questão. Exato. Ele, de algum modo, os provoca a dizer algo sobre isso, né, numa posição muito interessante, né, porque ele coloca, né, de certo modo, o outro para falar da sua causa, né? E Exato. produz, obviamente, com isso. Produz também com isso. Produz um belo seminário. Exato. O avesso da psicanálise. Bem lembrado. E, assim, nesse momento que a gente está vivendo, uma questão para mim, pelo menos, que se coloca muito, né, é o amor em tempos de coronavírus. Né? Em psicanálise nós falamos muito sobre o amor. Né? É o amor de transferência, aquilo que permite que o analisando se enlace no processo analítico, né? E se você ouvir alguma coisa que você considera errado ou que não é um conceito tão certo, corrige de boa, tá? Sim, E o tranquilo, né? final de análise, que até o seu projeto de seminário esse ano para a LP, para a Escola Lacaniana de Psicanálise, que amor resta o final de análise, né? E que amor é possível nesses tempos de coronavírus. Pois eu tenho escutado duas situações bem distintas. Eu queria trazer para cá, né? Com o confinamento, a gente tem duas situações bem distintas, né? Uma é essa solidão forçada, de um lado, né? Então, pessoas que precisaram se separar por conta da orientação, não podem ficar circulando e, portanto, também precisam manter as suas atividades. Então, uma solidão forçada de um lado, por conta da questão da quarentena, do confinamento. Por outro lado, a gente tem, então, famílias convivendo diariamente muito próximas. Exato. Então, Muito. aí... Se a gente pensar assim, naquela brincadeira que nós psicanalistas fazemos, que Natal, o que vocês chamam de Natal, eu chamo de Seminário 10, né? Que é a angústia provocada pela convivência em família, é isso que está aí presente, né? Porque estamos entre um pouco mais do que quatro paredes, todos juntos. Isso.
Então, por um lado, a gente tem aquela questão, né? Como? Por um lado, existe a solidão de alguns, né? E por Isso, outro, a exato. questão familiar. Ambas são angustiantes, né? São angustiantes, porque numa, a questão é como manter o laço amoroso, como manter a libido e o desejo, de certo modo, em dia ali, né, na relação com o parceiro. Em primeiro lugar, há a distância física, né? E há também a angústia decorrente da vulnerabilidade nossa diante desse fato, do que a gente está vivendo, né? Que isso são as feridas que Freud colocou, não? Sim, sim, sem dúvida. Isso diz respeito às nossas feridas narcísicas, né? Isso. E, das três grandes ameaças que sofremos, né? Uhum. O sofrimento, né, do próprio corpo, da força da natureza e da relação com o outro. Um outro. Ele é próximo, né? Então, nós fomos apanhados nesses três pontos Exato. da nossa questão Uhum. como sujeito, né? Ao mesmo tempo. Então, de um lado, a gente tem esse sujeito que está só, ele tem uma solidão forçada, um confinamento, e ele está às voltas com isso, como manter essa relação acesa, viva no desejo, num momento também de tanto sofrimento, de tanta angústia, e, por outro lado, essa família que se quer família, né? Que se quer um E se grupo, quer? que se quer familiar, um grupo Aham. que se conhece, que, enfim, que convive junto há muito tempo, tendo que lidar com a questão que é o convívio e o enfrentamento das diferenças. Sim. Freud chamava do narcisismo, das pequenas diferenças, né? É nesse momento em que a gente está confinado ali em família que a gente pode perceber essa questão, né? Enfim, talvez desse estranho familiar que é uma família, Pois né? é. Como se coloca aí a questão do amor, né? A questão da solidariedade, da companhia, da colaboração, né? Pode baixar um pouquinho o som, só desculpe. Baixar um pouquinho o som, tá muito alto. O som tá interferindo um pouco. Sim, sim. Ah, Funções um pouquinho. da colaboração, da participação em grupo, né? Evocam também a questão do amor. E Sim. como a gente vai lidar com isso? Na medida em que, quando a gente está muito perto, né, a gente começa a viver aquele efeito do porco-espinho, né? Exato. Não pode ficar perto demais, porque espeta, machuca, mas também precisam ter uma certa proximidade, porque estão confinados, estão vivendo juntos e o espaço é limitado. Então, essas questões que a gente está enfrentando nesse momento, que dizem respeito ao amor, e, na verdade, o amor já vinha sendo um problema, né, na nossa sociedade contemporânea, já era uma questão, né? E é claro que esses eventos, toda vez que a gente atualiza uma questão através de um fato, de um acontecimento, a gente precisa retomar esses grandes desafios da questão humana, né? O amor é uma delas, né? O amor é um grande desafio na experiência humana. E muitas outras questões aí que estavam na pauta e que agora ficaram em segundíssimo plano, que a gente vai ter que retomá-las mais à frente, como as questões dos homossexuais, racismo, transexualidade. Tudo isso estava na pauta e agora... Mas a gente está vivendo isso, de certo modo, né? A gente muda o alvo, mas a gente está vivendo isso, né? Porque agora a gente vive isso um pouco com os suspeitos, os contaminados suspeitos, os contaminados. Então, isso volta um pouco, né? Parece que essa situação e que essa questão humana saiu de cena, mas não, ela está aí, né? Já há todo